Essa série de acontecimentos durou cerca de 31 segundos, o tempo de beber um copo d'água. Durante esses 31 segundos, anos de legislação atrasada, um currículo enganoso, falhas pessoais e uma incrível cadeia de eventos se uniram da pior maneira possível. Fique ligado. O voo 1591 era um voo de carga doméstico que partiria do Aeroporto Internacional de Miami para o Aeroporto George Bush, em Houston, Estados Unidos. O voo ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2019, mas as circunstâncias complicadas que levaram ao que finalmente aconteceu com a aeronave começaram mais de uma década antes. Em resposta a vários acidentes e incidentes ocorridos na década de 1990, causados parcialmente por problemas de desempenho do piloto, a Lei de Melhoria dos Registros de Pilotos, PRA, foi implementada nos Estados Unidos em 1996. Essa lei exigiu que companhias aéreas revisassem o histórico de treinamento e emprego dos pilotos a serem contratados, com verificação de antecedentes de pelo menos 5 anos antes da nova contratação. Essa lei visava destacar deficiências de treinamento observadas durante a formação inicial do piloto ou com empregadores anteriores. Mas logo ficou claro que a lei carecia de alguns detalhes importantes. Após o horrível acidente do voo 3407 da Colgan Air, em fevereiro de 2009, onde o piloto cometeu alguns erros básicos de manuseio, descobriu-se que ele teve dificuldades durante seu treinamento inicial e que sofreu várias falhas de check ride. Isso era exatamente o que PRA deveria detectar, mas a verificação de antecedentes falhou nisso. E isso fez o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes recomendar que PRIA fosse alterada pela implementação do chamado Banco de Dados de Registros de Pilotos ou Piloto de Registros de Dados. Neste banco de dados, as informações de treinamento dos pilotos devem ser automaticamente carregadas e pesquisáveis pelo número da licença, facilitando e tornando mais precisa a verificação de antecedentes. O Congresso dos Estados Unidos aprovou esta sugestão e mandatou a Administração Federal de Aviação para implementar o piloto de registros de dados dentro de um prazo razoável, mas esse prazo apenas continuava se prolongando sem que a implementação da lei se aproximasse. Finalmente, um prazo para a implementação foi definido para o dia 30 de abril de 2017, mas infelizmente essa data chegou e passou sem que nada acontecesse. 40 dias após este prazo ter expirado, o piloto que iria pilotar nesta história foi contratado pela Atlas Air como primeiro oficial em sua frota de Boeing 767. Então, por que isso é importante? Bem, o primeiro oficial tinha 44 anos na época e tinha uma experiência total de voo de pouco mais de 5.000 horas. Ele tinha um histórico problemático de treinamento, tendo se demitido da Air Wisconsin e Commute Air por não passar no treinamento inicial dessas companhias aéreas. Mas em sua candidatura à Atlas Air, ele convenientemente omitiu essas companhias aéreas em seu currículo, afirmando que havia estado estudando para obter um diploma universitário durante esses anos em que seu emprego apresentava uma lacuna notável. Isso era parcialmente verdade. Ele havia estado estudando, mas também havia falhado no treinamento inicial em ambas as companhias aéreas durante esse tempo, e um desses empregos estava bem dentro do escopo de 5 anos da legislação PRIA. Ele divulgou uma reprovação em um exame oral com a Trans-State Airlines, mas ele deixou de divulgar a subsequente reprovação em sua atualização de licença de transporte aéreo Embraer Regional Jet 145, e ele também falhou posteriormente em um cheque de linha que não foi mencionado. Mas o que talvez devesse ter sido o maior alerta vermelho em seu histórico de treinamento em seu currículo, que ele, a propósito, também deixou de divulgar, foi sua tentativa insatisfatória de se tornar capitão no Embraer Regional Jet, um 75 com a Mesa Airlines, que aconteceu apenas alguns meses antes de ele fazer sua entrevista com a Atlas Air. Esses registros de treinamento descobertos posteriormente mostraram várias tendências muito preocupantes, incluindo que quando ele se deparava com uma situação que não esperava, às vezes reagia simplesmente começando a apertar botões aleatoriamente e fazer entradas nos controles de voo para ser visto como fazendo algo, em vez de tirar um tempo para avaliar adequadamente a situação junto com seu colega. E isso vale a pena lembrar. Agora, tudo isso apontava para um indivíduo com traços de personalidade não adequados para um piloto comercial, mas ele conseguiu mascarar essas deficiências nas entrevistas, principalmente por causa da legislação PRA que se baseava na honestidade do candidato.
A companhia aérea teve grande dificuldade em encontrar registros que o piloto não divulgou voluntariamente, problema que o banco de dados de registros de pilotos foi projetado para solucionar. Porém, havia uma observação na documentação do piloto que deveria ter alertado a equipe de recrutamento da Atlas Air. A observação, provinda da Mesa Airlines, afirmava que o piloto retornava como primeiro oficial após concluir seu curso de atualização de comando. Isso significava que o primeiro oficial foi aprovado na entrevista, que não incluía uma avaliação de simulador, e iniciou seu treinamento no Boeing 767 com a Atlas Air no verão de 2017. Imediatamente, ele demonstrou dificuldades para compreender os cálculos de desempenho e os sistemas do avião durante seu treinamento na escola de aviação, indicando problemas desde o início. Ele recebeu treinamento extra e passou no exame oral, permitindo que avançasse para a parte de base fixa da classificação de tipo. O treinamento específico de tempo dos pilotos geralmente envolve um curso de aviação seguido de treinamento em simulador fixo, focado em fluxos de varredura e procedimentos normais, e, por fim, uma parte em simulador móvel para praticar cenários de emergência e manuseio. No treinamento de base fixa, suas dificuldades persistiram, pois não entendia os procedimentos padrão, exigindo mais treinamento adicional antes de ser liberado para o voo completo. Mas após poucas sessões no voo completo, o parceiro de simulação reclamou aos instrutores que estava sendo prejudicado pelo primeiro oficial. Isso levou a pausa em seu treinamento no simulador de voo completo e depois ele o reiniciou do zero semanas depois com outro parceiro. Infelizmente, depois de recomeçar o treinamento, este foi interrompido por alguns dias devido aos efeitos de um furacão. Após isso, ele reprovou em seu primeiro teste de habilidade no 767. O examinador reprovou você devido ao desempenho insatisfatório na gestão de recursos da tripulação, gestão de ameaças e erros, abordagens imprecisas, curvas acentuadas e julgamento geral inadequado. O examinador informou que o primeiro oficial estava nervoso no teste de verificação, mas após retreinamento adicional, ele passou no curso de classificação de tipo e iniciou o treinamento de voo na aeronave. Essa performance medíocre não deveria ter levantado um sinal de alerta? O gerente de treinamento da companhia aérea analisou o arquivo do primeiro oficial e concluiu que ele não precisava de vigilância de desempenho específica, parcialmente devido à interrupção do furacão em seu treinamento. Na época, pensava-se que essa interrupção poderia ter sido a razão para sua falha no teste de voo. Após os problemas iniciais, o treinamento recorrente e o check-in durante os 2 anos seguintes correram bem, com resultados satisfatórios, até o dia do voo 3591. Então essa era a história do primeiro oficial. Mas e o capitão? O capitão, de 60 anos, trabalhava na Atlas desde 2015. Ele era bastante experiente, com quase 11.200 horas de voo, sendo 1.252 horas no Boeing 767. Seu histórico de treinamento era excelente, mas estava sob observação de desempenho após um dia de treinamento mal sucedido quando ainda era primeiro oficial em 2015. Este protocolo de observação de desempenho foi concluído cerca de 1 ano e meio depois, com resultados satisfatórios, e ele então teve sucesso em seu treinamento de atualização de comando em agosto de 2018. Agora deve ser dito muito claramente aqui que uma única falha de treinamento pode acontecer com qualquer um por uma variedade de razões. Coisas como circunstâncias pessoais podem dar a qualquer um dia ruim, então ter falhado em um único teste de voo não significa necessariamente algo, mas falhas repetidas são uma questão completamente diferente. De qualquer forma, esses 2 pilotos estavam escalados para pilotar juntos o voo 3591 da Atlas Air em 23 de fevereiro de 2019. Eles já haviam voado juntos no dia anterior, durante o qual estavam em um turno noturno, mas este voo estava programado para uma agradável partida local às 1100 horas, com um tempo de voo de apenas 1 hora e 45 minutos, então era potencialmente um dia bastante relaxante, em outras palavras. Os pilotos se reuniram antes do voo para analisar a documentação pré-voo enquanto a carga era carregada na aeronave. Não havia horários de nota específicos planejados para afetá-los, mas o clima em torno de Houston parecia um pouco desafiador. Prevê-se que uma frente fria estaria passando pela área a partir do noroeste, e quando o ar frio se move em direção a uma massa de ar quente e úmida, ele se aloja sob o ar mais quente e o força para cima.
Isso pode causar a formação de algumas chuvas realmente pesadas e até tempestades, mas a boa notícia aqui era que o pior tempo deveria ter passado no momento em que eles planejavam pousar. Eles discutiram, decidiram sobre o combustível final que levariam e caminharam em direção à aeronave. A carga e o peso e equilíbrio da aeronave seguiam os procedimentos operacionais padrão e estavam dentro dos limites. Durante o trajeto até a aeronave, a tripulação foi acompanhada por um terceiro piloto que desejava viajar com eles no assento de salto rumo a Houston. E isso não era um problema, pois havia muitos assentos disponíveis no cockpit do Boeing 767, então ele era bem-vindo para acompanhar. O primeiro oficial seria o piloto que iria voar para o voo. Então, depois que o capitão verificou o status técnico da aeronave, que estava completamente livre de falhas, o capitão saiu para completar a volta e o primeiro oficial começou a trabalhar na configuração do cockpit e se preparou para a partida. A aeronave que eles iriam pilotar era um Boeing 767-300 de 27 anos, convertido em cargueiro 2 anos antes do voo. Estava em boas condições e, como mencionei antes, não tinha problemas técnicos registrados. Após o copiloto terminar de configurar o cockpit, conferiu seu relógio de pulso e percebeu que se aproximava das 11 horas, o horário de partida programado. E ele informou ao capitão sobre isso. Concluída a lista de verificação final, a aeronave da Atlas Air, voo 3591, ligou os motores, taxou e decolou normalmente da pista 9 em Miami às 11 horas e 8 minutos. A subida inicial e as sessões de cruzeiro deste voo ocorreram sem incidentes, e a aeronave nivelou-se no seu nível de cruzeiro planejado de 40 mil pés. Como mencionei anteriormente, este era um voo relativamente curto, então quando começaram a se aproximar do topo da descida, o capitão deixou a frequência ATC ativa para ouvir e registrar a última previsão do tempo para Houston. Segundo o controle de tráfego aéreo, eles provavelmente pousariam na pista 26 à esquerda, voltada para o oeste, proporcionando a rota de táxi mais rápida para o stand. Porém, a pista exata seria informada mais tarde em contato com o setor de aproximação. O tempo estava bom, com algumas chuvas leves a moderadas na área e alguns ventos leves de uma direção oeste. Depois que essa informação foi recebida, o primeiro oficial entregou os controles ao capitão e começou a configurar o FMC para a chegada e aproximação esperadas. Eles discutiram o uso da configuração de auto-brake 2 e flaps de pouso de 25 graus e com ventos relatados de 320 graus a 14 nós, a tripulação decidiu usar uma velocidade de voo de 135 nós para o pouso. Durante a discussão, o controle de tráfego aéreo informou que, após passarem pelo ponto Arnhem, chamado Gurley, poderiam seguir a rota de chegada do Link 1 em direção a Houston, o que se adequava perfeitamente aos seus planos. O problema, no entanto, era que a frente de chamada que havia sido prevista para passar agora estava situada entre a aeronave e o aeroporto. A linha de frente estava cheia de nuvens de tempestade ativas, o que provavelmente forçaria os pilotos a pedir vetores de radar posteriormente para desviar da rota de chegada, a fim de evitar atravessar essas tempestades, algo que se tornaria muito importante em breve. Às 12 horas e 07, o controlador de Houston autorizou a primeira descida da aeronave para o nível de voo FL 3500. Isso era 150 e foi prontamente repetido pelo capitão. Então a aeronave começou a descer. Nos minutos seguintes, os pilotos discutiram restrições de velocidade e altitude de pontos de referência, parecendo haver confusão sobre como interpretá-las. Às vezes, uma determinada restrição só é aplicável se a aeronave está seguindo uma chegada específica, mas não se está seguindo outra chegada, e essa discussão ocupou bastante tempo durante a descida inicial. O controle de tráfego aéreo continuou a dar mais autorizações de descida e às 12h12 o primeiro oficial passou os controles para o capitão e começou seu briefing de aproximação. Durante a descida para Houston, a tripulação foi instruída a mudar para a frequência 133,8 do centro de Houston. O capitão repetiu a nova frequência, mas esperou para chamar o próximo controlador até que o primeiro oficial terminasse o briefing de aproximação, retomasse os controles e concluísse a lista de verificação de descida. O novo controlador confirmou a rota de chegada e o capitão perguntou sobre a pista esperada. Agora, o controlador respondeu que não tinha essa informação, e isso pareceu irritar um pouco o capitão, que agora estava tentando planejar sua descida para o aeroporto. Conhecer a pista esperada é crucial, pois diferentes pistas implicam em diferentes extensões de pista, o que afeta a velocidade de descida necessária para a aeronave. O planejamento de descida em grandes aeronaves é tudo sobre gerenciamento de energia.
Quanto mais pista você tem, mais devagar precisa descer para se livrar da energia. Porém, se planejar com muita pista e receber um atalho para uma mais próxima, talvez tenha que descer muito mais rápido, podendo até usar o freio de velocidade ou flaps para conseguir isso. O outro problema em não saber qual pista e abordagem esperar é que o piloto de monitoramento pode ter que entrar no FMC na última etapa e reprogramá-lo para uma abordagem diferente da que havia sido informada anteriormente. Se isso acontecer, isso tirará o piloto de monitoramento de sua tarefa de monitorar o progresso do voo e isso logo se tornará importante. Nos minutos seguintes, os pilotos discutiram as diferentes velocidades para a descida. O capitão queria voar mais rápido, como de costume, mas o primeiro oficial apontou as restrições de velocidade na rota de chegada. Então, aumentar a velocidade não seria uma boa ideia, pois teriam que desacelerar em breve. Essas são discussões típicas de uma cabine de comando e parece que a gestão de relacionamento com a tripulação estava funcionando bem nesta fase, com apenas algumas brincadeiras padrão ocorrendo. Ao 12h33, a aeronave foi instruída a mudar para o controlador de aproximação de Houston. Finalmente, seriam informados sobre a pista de pouso que receberiam. O controlador os recebeu na nova frequência, informando a configuração atual da pressão do altímetro e a informação controle de tráfego aéreo. Ele então disse à tripulação para voar a rota de transição publicada para a pista 26 à esquerda. Ao ouvir isso, o capitão mergulhou no FMC e começou a configurar a parte final do roteamento para a aproximação. Uma vez feito isso, a tripulação ajustou seus altímetros para a configuração de pressão atual e o capitão começou a acionar a checklist de aproximação. Após concluir a checklist, o primeiro oficial reclamou que não achava que o VNAV do piloto automático estava fazendo um bom trabalho. Ele esperava que ficasse um pouco mais alto e que desacelerasse mais cedo, o que levou a uma discussão entre os pilotos sobre a pouca confiança nos automáticos. O VNAV provavelmente fazia o possível, mas a cada atualização de rota ou restrição de velocidade pelos pilotos, precisava recalcular a trajetória de descida, causando flutuações em seu voo. Às 12h34 e 8 segundos, o controlador alertou a tripulação sobre uma forte precipitação à frente. Essa era a frente fria que haviam visto no planejamento e o controlador pediu para avisá-los se precisassem de vetores para desviar das tempestades à frente. E é neste ponto que as ações que eventualmente levarão ao acidente realmente começam. Enquanto a tripulação olhava para o radar meteorológico, tentando decidir para qual lado virar para evitar as tempestades, eles foram entregues ao próximo controlador de aproximação. No check-in, o novo controlador perguntou ao capitão se precisavam de vetores para o leste do clima à frente, o que resultaria em uma rota bem mais longa, ou se tinham outros planos. O capitão disse ao controlador para aguardar e agora o primeiro oficial de repente faz uma declaração sobre seus instrumentos. Não foi possível ouvir no gravador de voz do cockpit exatamente quais eram os problemas com seus instrumentos, mas o capitão respondeu com uma risada rápida e isso foi seguido pelo primeiro oficial passando os controles para o capitão na tentativa de tentar consertar rapidamente qualquer que fosse o problema. Quando o capitão assumiu os controles, o primeiro oficial se esticou e ativou o instrumento de voo eletrônico à direita do painel de instrumentos. Este interruptor mudava a fonte usada para a instrumentação do seu lado de uma primária para uma alternativa. Era uma solução conhecida no Boeing 767. Se os displays agissem de forma estranha, pressionar momentaneamente o interruptor de injeção eletrônica de combustível resetaria a falha e tudo voltaria ao normal. Enquanto o primeiro oficial tomava a ação, eles continuaram discutindo a melhor rota para contornar as tempestades. O primeiro oficial manuseava os rádios enquanto tentava consertar seus instrumentos e perguntou ao controlador se poderiam virar para o oeste para evitar as nuvens. Isso lhes daria a rota mais curta para voar, economizando bastante tempo. O controlador respondeu e disse que o único problema com aquele vetor era que havia muito tráfego de partida naquele setor, o qual eles teriam que evitar. Os pilotos discutiram isso e então responderam que estava tudo bem para eles irem para o leste, em vez disso, porque eles tinham muita combustível a bordo de qualquer maneira. Mas o controlador que ouviu o primeiro pedido deles tinha descoberto uma maneira para a aeronave tomar aquele vetor para o oeste, mas exigiria que mantivessem uma taxa de descida maior até 3.000 pés para evitar o tráfego de partida. O primeiro oficial leu isso.
e o capitão ajustou 3.000 pés no painel de controle, selecionando a mudança de nível como modo de descida para o palete e o acelerador externos. O botão de injeção eletrônica de combustível foi pressionado e, aparentemente, resolveu o problema, pois o capitão riu brevemente e o primeiro oficial afirmou que a injeção eletrônica de combustível sempre resolve. Eles receberam instrução para virar à esquerda em 270 graus, e após dizer isso, o capitão devolveu os controles ao primeiro oficial. Ao assumir, o primeiro oficial se lembrou do que o controlador havia dito sobre manter uma alta taxa de descida e estendeu os freios de velocidade para a posição de detenção de voo. Isso levantou os spoilers nas asas, aumentando o arrasto e, consequentemente, a taxa de descida. Agora, toda vez que o freio de velocidade não é usado, o procedimento operacional padrão na Atlas Air era para o piloto em comando manter uma mão nele como um lembrete para guardá-lo quando não fosse mais necessário. O freio de velocidade está situado no lado esquerdo do quadrante do acelerador. Então, para o primeiro oficial segurá-lo, ele precisava alcançá-lo por baixo e além das alavancas de empuxo. O capitão estava concentrado na unidade de exibição de controle do FMC, tentando conectar a rota da maneira mais sensata para obter a orientação de descida do VNAV, o que significava que ele provavelmente não estava olhando para os instrumentos neste momento. Ele perguntou se deveria conectar a rota por um ponto chamado Greig na aproximação, e o primeiro oficial concordou, pedindo simultaneamente para estender os flaps 1, aumentando o arrasto e a taxa de descida. Flap 1 foi selecionado, a rota em direção a Greig foi executada e o capitão então chamou L naves disponíveis, o que não era a coisa certa a fazer aqui, já que a aeronave estava em uma direção de radar e não deveria seguir essa nova rota que ele havia criado. Mas o primeiro oficial ainda tentou conectar a navegação lateral, mas como a aeronave não estava em uma direção de interceptação naquele ponto, ele não se engajou. Isso causou um pouco de confusão antes que ambos percebessem o erro que haviam cometido. E isso é uma pequena coisa, mas mostra algum nível de consciência situacional degradada aqui, possivelmente devido ao estresse adicional de evitar as tempestades, tráfego de partida e planejamento da rota para a aproximação. A aeronave agora descia por volta de 7.000 pés e acabara de entrar em nuvens associadas à frente que logo passaria. Isso significava que os pilotos agora voavam por instrumentos, sem referências externas, enquanto uma turbulência leve a moderada começava a balançar a aeronave. Às 12h38 e 31 segundos, quando a aeronave desceu através de 6.000 pés, um clique distinto pôde ser ouvido no gravador de voz do cockpit. Após o clique, as alavancas de empuxo moveram-se para a frente da posição ociosa em direção a quase total empuxo e o nariz da aeronave inclinou-se lentamente para cima de cerca de -1 grau para 4 graus. Então, o que estava acontecendo? Lembra-se daquele grande relógio de pulso que o primeiro oficial usava? É provável que, ao segurar o freio de velocidade com a mão esquerda durante a turbulência, o relógio de pulso tenha acionado o botão toga, localizado na parte inferior das alavancas de empuxo do Boeing 767. Portanto, aquele clique que foi ouvido no gravador de voz do cockpit provavelmente foi o botão toga sendo ativado por engano. Se o interruptor toga fosse ativado, isso sinalizaria o piloto automático para manter a rota e velocidade atuais e iniciar a subida a pelo menos 2.000 pés por minuto. De qualquer forma, os pilotos provavelmente não notaram a ativação do toga neste momento, já que nada foi mencionado por eles. Em vez disso, o primeiro oficial começou a retrair o freio de velocidade e movê-lo para a posição de baixo e armado, possivelmente como uma reação aos manetes de empuxo avançando, pois essa teria sido a reação a fazer caso a aeronave estivesse nivelando na altitude liberada. Para compreender o que ocorrerá nos próximos 31 segundos, é necessário analisar como o corpo humano reage a determinadas acelerações e movimentos. Nós, humanos, usamos 3 formas principais para determinar orientação e movimento em um espaço. A primeira maneira é com a ajuda do sistema vestibular que está situado no ouvido interno, onde os órgãos otolíticos sentem a direção e as acelerações. A segunda são os nervos na pele, músculos e articulações que sentem sua posição com base na gravidade, sensação geral e sons. Por fim, usamos nossa visão, que utiliza entradas visuais para dar sentido a todos os outros sentimentos. O problema é que o sistema vestibular não consegue distinguir entre a aceleração causada pela gravidade e outros tipos de acelerações.
como a de uma aeronave acelerando ou manobrando, por exemplo, e com as dicas visuais desaparecidas, como neste caso em que a aeronave estava dentro de uma nuvem. Um tipo de ilusão sensorial, conhecida como ilusão somatográfica, pode, portanto, começar a afetar os pilotos, e isso pode acontecer muito rapidamente se não tomarmos cuidado. Essa ilusão é causada pelo efeito do aumento de empuxo na aeronave que levou a uma aceleração repentina. Essa aceleração teria forçado os pilotos suavemente para trás em suas cadeiras e, ao mesmo tempo, a aeronave começou a arremessar para cima, causando exatamente o mesmo tipo de sensação. Dentro do sistema vestibular, ambas essas acelerações teriam sido somadas uma à outra, e sem um ponto de referência visual, o cérebro do primeiro oficial teria interpretado essas duas acelerações como uma arremetida muito mais abrupta. De fato, esta é a mesma ilusão usada em simuladores de voo completos para simular acelerações e desacelerações. Agora, a maneira correta de impedir que essa ilusão progredisse seria se concentrar no horizonte artificial à sua frente, que teria informado com precisão que a arremetida era muito menor do que a que ele estava sentindo. Ele estava sentindo. Mas lembre-se, este piloto tinha um histórico de reagir imediatamente sob estresse sem avaliar cuidadosamente a situação em que se encontrava. O primeiro oficial começou a inclinar a aeronave para frente, em direção ao solo abaixo. O piloto automático ainda estava ativado, mas o comando de inclinação para baixo do primeiro oficial foi forte o suficiente para sobrepô-lo, iniciando uma descida acelerada da aeronave. Isso então levou ao próximo problema, que foi uma diminuição na aceleração vertical da aeronave e um rápido aumento na aceleração longitudinal para frente, que provavelmente apenas piorou a ilusão somatográfica, causando uma sensação de cambalhota para trás, uma sensação muito desagradável. Essa sensação é conhecida como ilusão de inversão, já que a sensação é completamente oposta ao que está realmente acontecendo. Talvez por isso o primeiro oficial tenha gritado agora, quando ele começou a se inclinar ainda mais para frente. Um choque repentino pode desencadear uma resposta de luta ou fuga no cérebro, favorecendo uma forte reação física, mas prejudicando a capacidade de avaliar com precisão o que realmente precisa ser feito. Isso geralmente leva a ações impulsivas e incorretas conhecidas como resposta de susto, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Com a redução da inclinação, a taxa de descida da aeronave aumentava rapidamente. Um aviso sonoro de coruja disparou no cockpit, provavelmente devido ao alerta do piloto automático de que a entrada manual o substituía, seguido pelo primeiro oficial gritando onde está a minha velocidade e estamos em stall. Agora não havia nada neste cenário que deveria ter levado o primeiro oficial a acreditar que a aeronave estava em stall. A velocidade estava muito acima da velocidade de stall e aumentava rapidamente. Não havia nenhum vibrador de manche e as barras vermelhas e pretas no display de velocidade não estavam nem perto da velocidade em que eles estavam voando. A única explicação possível para essa chamada era que o primeiro oficial sentiu que a aeronave estava arremetendo violentamente e, portanto, possivelmente entrando em stall. Uma rápida verificação dos instrumentos teria revelado o que estava acontecendo, e não há indícios de falha no instrumento naquele instante. Agora, as forças combinadas e a aceleração causada pela súbita inclinação para frente, combinadas com a aceleração crescente da aeronave, teriam causado um vetor de força atuando no ouvido interno do primeiro oficial, semelhante a uma queda vertical com a atitude da aeronave em uma posição de asas niveladas. Provavelmente uma sensação realmente aterrorizante. Agora, se o primeiro oficial pensou que estava em stall, a ação inicial correta teria sido realmente aliviar as asas, inclinando para a frente, mas a continuação desse procedimento deveria ter sido recuperar a aeronave de volta para as asas niveladas, uma vez que as indicações de stall, o agitador de manche ou o tremor teriam desaparecido, mas nesta situação não havia indicações reais de stall além do que estava na cabeça do primeiro oficial. Todas as coisas que aconteceram até este ponto, após a ativação inadvertida do Take-Off Go-Around, levaram apenas cerca de 13 segundos, que é aproximadamente o mesmo tempo que me levou para dizer esta frase. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas e o capitão? O que ele estava fazendo e por que ele não interveio? Quando o primeiro oficial ativou acidentalmente o botão de alternância, o capitão ainda trabalhava na rota na unidade de exibição de controle do FMC e acabara de receber e responder a uma mensagem do controle de tráfego aéreo.
Isso provavelmente significa que, durante aqueles primeiros 13 segundos cruciais, ele não monitorou os instrumentos e não percebeu as entradas extremas que o primeiro oficial estava fazendo de repente quando o aviso de coruja disparou. Ele teria olhado para cima tentando entender o que estava acontecendo, mas as mesmas entradas sensoriais que o primeiro oficial estava experimentando também o afetariam, provavelmente retardando sua avaliação e levando a alguma confusão inicial real. Se ele estivesse atento aos instrumentos no início, provavelmente teria assumido os controles e desconectado os automáticos bem antes. Mas da posição em que ele estava agora, tudo teria sido um caos repentino e complexo de avaliar inicialmente. O fato de ele estar de cabeça para baixo quando tudo começou também explicaria por que não percebeu que o anunciador do modo de voo entrou no modo de arremetida assim que o botão toga foi pressionado acidentalmente. Em todo caso, às 12 horas e 38 minutos e 51 segundos, a aeronave entrou em um mergulho aterrorizante com atitude de 46 graus e 0,1 graus de inclinação para baixo, com velocidade do ar acelerando rapidamente além de 359 nós. A velocidade estava acima do limite máximo da aeronave e cerca de 100 nós mais rápida que a velocidade máxima com o flap 1 estendido. Para dar uma ideia da seriedade da situação, um desequilíbrio de inclinação, do qual os pilotos são treinados para sempre tentar recuperar, é definido como a aeronave excedendo 25 graus de inclinação para cima ou 10 graus para baixo. O nariz da aeronave estava inclinado para baixo em um ângulo de 36 ou 10 graus, uma atitude menor do que o considerado equilibrado, descendo através de 3.500 pés a uma velocidade vertical de aproximadamente 9.000 pés por minuto. Aqui, o capitão deve ter ganhado um pouco de controle, pois alguma força de inclinação para cima foi registrada vindo da coluna de controle esquerda e ele pode ser ouvido gritando o que está acontecendo. A alavanca de empuxo agora também foi movida temporariamente para a marcha lenta e depois empurrada para cima novamente, mas não sabemos qual dos pilotos realmente fez isso. Mas o fato de o capitão agora começar a tentar puxar para cima não foi acompanhado por um comando formal de meus controles, que teria sido a coisa certa a fazer. Em vez disso, os dois pilotos agora estavam empurrando e puxando em direções opostas. O primeiro oficial não conseguiu responder à pergunta do capitão sobre o que estava acontecendo. Em vez disso, ele continuou fazendo chamadas em pânico, o que continuou a fazer pelo resto do voo. Agora, a razão pela qual sabemos que os dois pilotos estavam trabalhando um contra o outro neste ponto foi porque o gravador de dados de voo começou a registrar ângulos diferentes do elevador esquerdo e direito na parte de trás do estabilizador horizontal. Isso ocorre porque há uma função que, em caso de um dos controles ficar preso, permite que o outro controle substitua a embreagem e controle os elevadores separadamente, possibilitando o controle da aeronave apesar do engate. Isso requer bastante força, e é exatamente isso que estava acontecendo agora. Infelizmente, os comandos opostos do capitão não bastaram para interromper o mergulho que o primeiro oficial já iniciara. A velocidade vertical subiu acima de 2.743 metros por minuto durante a descida da aeronave abaixo de 918 metros. Então, por que o capitão simplesmente não assumiu os controles? Bem, em uma emergência que se desenvolve rapidamente como essa, teria sido muito difícil para o capitão realmente entender o que estava acontecendo e o que estava causando isso. Ele teria visto que o primeiro oficial não estava incapacitado e que ainda estava inserindo comandos nos controles. E por causa disso, teria sido muito difícil para ele julgar se o primeiro oficial estava tentando resolver o problema ou realmente causando-o. Susto e surpresa severos funcionam de maneira oposta à lógica e à tomada de decisões claras, e para o capitão passar da programação do FMC para entender que o primeiro oficial estava subitamente empurrando o nariz da aeronave para baixo em direção ao solo em apenas alguns segundos provavelmente era demais para pedir. Sua resposta atrasada provavelmente se deveu a uma combinação de susto, confusão e choque. De qualquer forma, os dois pilotos continuaram a inserir controles opostos por cerca de 10 segundos agonizantes antes do piloto no assento de salto gritar: "Puxe para cima!" Isso provavelmente ocorreu quando a aeronave passou por volta de 3.000 pés, correspondendo à base das nuvens. Abaixo delas, a visibilidade era boa. Isso teria deixado a imagem aterrorizante de sua atitude e trajetória descendente instantaneamente clara para os pilotos. A partir deste ponto, as entradas de controle do primeiro oficial mudaram para inclinação total para cima. Junto com as entradas do capitão, conseguiram levantar o nariz para cerca de 16 graus abaixo do horizonte, causando uma carga de asa de 4 Gs enquanto puxavam com força, com o aviso de excesso de velocidade soando no cockpit. Infelizmente, isso foi muito pouco e muito tarde.
não havia altitude suficiente para recuperar a aeronave, e às 12 horas, 39 minutos e 3 segundos, apenas 31 segundos após o botão toga ter sido inadvertidamente pressionado, a aeronave caiu nas terras pantanosas, nos arredores da Baía da Trindade, com uma velocidade vertical de 3,91 km por minuto e uma velocidade aérea total de 434 nós. A aeronave foi imediatamente destruída e espalhada por uma área maior que 12 acres de água, principalmente rasa e pântanos lamacentos, e todos os 3 pilotos pereceram imediatamente. Alguns de vocês podem estar se perguntando, por que não havia nenhum aviso de sistema de alerta de proximidade do solo soando no cockpit? Com essa trajetória, o aviso deveria ter sido ativado cedo e poderia ter tirado o primeiro oficial de sua ilusão somatográfica. Bem, acontece que a aeronave estava equipada com um sistema de alerta de proximidade do solo aprimorado pela Honeywell, que estava funcionando bem durante o acidente. Mas o problema era que o ângulo e a velocidade extrema que a aeronave tinha quando se aproximava do solo faziam com que os dados de altitude rádio que eram alimentados no sistema fossem marcados pelo computador como sendo irreais. Isso fez com que o computador ignorasse o altímetro de rádio por 3 segundos, o que impediu o sistema de emitir um aviso. Mas mesmo que tivesse funcionado, não teria feito nenhuma diferença. Já era tarde demais naquele ponto. O resgate logo se tornou uma operação de recuperação, pois estava claro que não haveria sobreviventes após o acidente. A aeronave havia sido reduzida a milhões de pedaços de detritos muito pequenos que estavam espalhados por uma área enorme e levou várias semanas para máquinas especializadas recuperarem a maior parte e levá-la para um hangar onde as peças foram colocadas juntas da forma mais precisa possível. Tanto o gravador de voz do cockpit quanto o gravador de dados de voo foram eventualmente encontrados e, embora a qualidade do áudio do gravador de voz não fosse ótima, rapidamente surgiu uma imagem do que havia causado este acidente. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que o acidente foi causado pela ativação inadvertida do botão toga da aeronave, que então levou a uma mudança de inclinação e aceleração que inicialmente passou despercebida. As mudanças causaram ilusão somatográfica no piloto em comando. Devido às fraquezas documentadas em gerenciamento de estresse, consciência situacional e adequação como piloto, ele não se recuperou da ilusão e colocou a aeronave em um mergulho irreversível. O relatório final foi muito crítico tanto para os procedimentos de contratação da Atlas Air, que falhou em notar a falha na promoção do primeiro oficial apenas um mês antes do recrutamento, mas acima de tudo a crítica recaiu fortemente sobre a falha da Administração Federal de Aviação em implementar o banco de dados de registro de pilotos no momento do acidente. O primeiro oficial ocultou parte de seu histórico de treinamento com outras companhias aéreas. Se esse banco de dados estivesse em vigor, uma pesquisa com o número de sua licença teria revelado as falhas e suas tentativas de ocultá-las, provavelmente impedindo sua contratação. Este acidente não deveria ter ocorrido e ressalta a importância das companhias aéreas avaliarem rigorosamente seus pilotos e da rápida implementação de legislação crítica de segurança. Desde então, foi implementado o PRIA. Este acidente também levou a pesquisas sobre a possibilidade de implementar o sistema militar, um sistema de alerta de proximidade do solo mais avançado em aviões civis. Um sistema como esse poderia prever a trajetória da aeronave mais cedo, o que teria sido útil. Agora, confira este vídeo a seguir, ou, se quiser ver mais vídeos de incidentes e acidentes, veja esta playlist. Por favor, considere apoiar meu trabalho enviando um super agradecimento, comprando mercadorias incríveis ou junte-se à minha equipe do Patreon. Todo o apoio é muito apreciado. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez.